A ansiedade e a depressão são dois transtornos frequentemente subestimados. E uma das formas mais comuns de se fazer isso é não prestar atenção a alguns sintomas que podem passar despercebidos. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar quais são esses sintomas para você se atentar e buscar ajuda o quanto antes. Vamos começar falando da depressão. E o primeiro sintoma na depressão que passa despercebido é o humor irritável. E o humor irritável leva a comportamentos relacionados, obviamente, a essa irritabilidade. Então, uma falta de paciência. Esse sintoma acontece com mais frequência em adolescentes e em crianças. Mas, geralmente, as pessoas pensam que pessoas depressivas, em um quadro depressivo, elas ficam sempre muito quietinhas, né? Nunca se irritam, elas estão sempre muito apáticas e isso não é verdade. Então, é muito importante prestar atenção se você está experimentando uma irritabilidade que você nota que está fora do comum e, por exemplo, não está associado a um quadro ansioso ou a uma questão específica da sua vida. O segundo é a agitação psicomotora. As pessoas também sempre esperam que haja uma lentidão psicomotora. Na realidade, pode acontecer também essa agitação. E essa agitação, ela precisa ser de forma que as outras pessoas percebam. Então, é natural que as pessoas percebam uma inquietação, uma movimentação de você não conseguir mesmo ficar parado. Então, movimentar braço, movimentar perna. Então, está associada também a um quadro depressivo. É muito importante entender que nem sempre a pessoa vai experimentar apenas uma lentidão psicomotora, mas também uma agitação psicomotora pode acontecer aí, tá certo? O terceiro sintoma é a perda de peso. Então, a pessoa ela pode emagrecer de maneira significativa. Num quadro depressivo, pode acontecer da pessoa perder cerca de 5% da sua massa corporal dentro do período de um mês. Então, digamos que essa pessoa tenha 50 quilos e dentro de um mês, sem estar fazendo dieta, essa pessoa perde 2,5 kg para mais. Isso é importante da gente observar. E, de novo, há uma associação muito grande da depressão com o ganho de peso, por muitas vezes a pessoa apresentar um quadro em que ela não faz tanta coisa, não se movimenta tanto e acaba que essa depressão ela passa realmente desapercebida. Como se trata de uma perda de peso e não um ganho de peso, muitas vezes pode passar sem que você se dê conta de que é um quadro depressivo. Antes de seguirmos e eu te contar quais são os sintomas despercebidos da ansiedade, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal se você precisa de ajuda para lidar tanto com a depressão quanto com a ansiedade. Aqui eu falo de transtornos mentais baseados em evidência científica, então, sem dúvida alguma, eu consigo te ajudar realmente a sair do quadro em que você está, acompanhando esses vídeos e trabalhando tudo o que eu vou propondo aqui para você. Então, não esquece, se inscreve e deixa o seu like. O primeiro sintoma da ansiedade é a fatigabilidade. Então, você tem aquele cansaço excessivo. Muitas vezes esse cansaço pode vir sem que você tenha feito grandes esforços naquele dia. Geralmente esse cansaço excessivo ele está mais associado à depressão, mas a ansiedade, especialmente a ansiedade generalizada, pode levar a um sintoma como esse, porque é um gasto energético muito grande com os pensamentos disfuncionais. Então esse é um primeiro sintoma que geralmente você não associa à ansiedade e acaba por não buscar ajuda de maneira adequada. O segundo sintoma é a tensão muscular. Então, às vezes, você pode estar se sentindo tão tenso, tão enrijecido, com seus músculos tão enrijecidos, mas você nunca associou isso à ansiedade. E sim, tem total ligação com a ansiedade. Inclusive, está relacionado com todo o mecanismo de luta e fuga que a ansiedade ela acaba acionando no seu corpo. Tem um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui linkado para você ir assistir depois e entender um pouco melhor de como isso funciona na prática. Também podem ocorrer tremores, abalos, dores musculares por todo o corpo
E esses outros sintomas, eles geralmente estão associados à tensão muscular que você está experimentando. Acaba sendo consequência dessa tensão muscular. A sudorese é um outro sintoma que também pode acontecer decorrente de um quadro ansioso. Mas é importante entender que essa sudorese, ela não vai ser justificada, por exemplo, pelo calor excessivo, tá? Então, não é porque está muito calor que você está suando demais. Você vai observar que, às vezes, pessoas ao seu redor, se tiver alguém ao seu redor, não está experimentando aquele suor excessivo também. Também pode ocorrer a náusea. Então, aquele enjoo, aquela sensação ruim na barriga também pode acontecer em um quadro de ansiedade e você não sabe, você não associa a ansiedade porque você sempre acha que é uma outra coisa. Estou com algum problema de saúde, eu estou com algum problema gástrico, mas a ansiedade ela também provoca essa náusea. Outro sintoma que também pode acontecer em um quadro ansioso é a diarreia. Então, já não é mais, eu não estou falando mais da náusea, já estou falando realmente da sua barriga começar com aquele movimento todo e você acabar evacuando. Geralmente acontece muito mais em pessoas que têm a ansiedade social ou fobia social. Então, dá aquela coisa na barriga, e aí a pessoa vai ao banheiro várias vezes. Geralmente ela passou dessa fase em que ela sente apenas um desconforto abdominal e ela começa a ir muito ao banheiro. Então, tem uma apresentação para fazer, tem algo bem importante que você precisa realizar. Pessoas com quadros de ansiedade social geralmente experimentam esse sintoma. E, por fim, a tontura também pode acontecer decorrente da ansiedade excessiva, certo? E aí é possível que todos esses últimos sintomas que eu citei, eles possam aparecer juntos. Mas é muito importante que você tenha autoconhecimento suficiente para compreender que aquilo não está relacionado a uma outra questão de saúde, que você busque também ajuda médica primeiro para descartar possibilidades de ser um quadro de saúde físico. E aí você, entendendo o que diz respeito à ansiedade, procure ajuda profissional, tá? Eu tenho um treinamento chamado Adeus Ansiedade, que está com o link aqui embaixo, que você consegue identificar seu tipo de ansiedade, você consegue aprender a modificar pensamentos, consegue aprender a interromper crises e não ter mais crises. Então, você vai ver lá nesse treinamento também todos os detalhes acerca desses sintomas. Muito bem, esses foram os sintomas despercebidos da depressão e da ansiedade. Conta aqui para mim nos comentários qual desses sintomas você já experimentou e não tinha ideia, talvez, de que eles estivessem associados à ansiedade ou à depressão, tá certo? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal também. Se cuida!